Umbral pesadão, drogas, prostituição e crimes. 4 de julho de 2018. Eu andei por casas de prostituição no Umbral de Goiânia, as quais lembro inclusive a localização exata. Uma delas fica na Rua 20 próximo à esquina com a Rua 10, no centro, pouco antes da Catedral. Frequentei inicialmente esta casa e tive relações com as senhoras do local, como um típico projetor no umbral aproveitando do entretenimento local. Logo fui em outro, na Rua 24, próximo à esquina com a Rua 3, na estrutura da casa onde havia uma antiga lan house que faliu, e que depois virou uma loja que vendia sprays para pichadores. Me diverti e recebi sexo oral de uma mulher madura, e então saí e segui meu caminho pelas ruas do umbral desta cidade. Fui parar então num lugar que era no subterrâneo do Araguaia Shopping, que é também a rodoviária do centro de Goiânia. Eu já tinha ido lá neste subterrâneo da rodoviária outros dias no astral e me lembrava muito bem, e eu sentia como se eu estivesse indo lá neste local há cerca de um mês. Era como se tivessem se passado dias no astral. Agora não sei se realmente durante esta projeção se passaram dias, ou se eu estava indo durante outras noites no mesmo local e ali eu me relembrara destes outros dias. Lá havia um lugar que ficava uma família pobre, muito pobre e sofrida, porém aparentemente eu sabia que era razoavelmente honesta. Eles ficavam jogados ao chão, num local fechado, semelhante a ruínas de uma loja ou sala, e usavam um lençol dependurado como que de porta para seu espacinho minúsculo, onde ficavam ali e dormiam. Era um cantinho realmente pequeno, algo como que do tamanho de um banheiro pequeno ou menor, e ainda mal tampado pelo lençol dependurado no teto, que estava rasgado e mal chegava ao chão. Esta família ficava ao lado de alguns mendigos, ou usuários de droga mal intencionados, cracudos, que ficavam dentro de uma sala logo ao lado, naquela estrutura abandonada. Era como se fossem salas de loja ou escritório abandonadas e vazias, e a família morava justamente numa sala ao lado da dos mendigos. A sala dos mendigos era uma sala bem maior, que no centro ficava algo como um barril grande, ao qual eles ateavam fogo para iluminar e ficar em volta, como que uma fogueira para eles, enquanto eles fumavam e usavam suas drogas, conversando entre si. Ali moravam algo como 8 a 12 usuários de droga, com bastante espaço inclusive para todos eles deitarem em seus colchões ou camas improvisadas no chão. Eu ia lá ajudar a família carente e pobre sempre, durante vários dias no astral. Não lembro como, acho que trazia alimentos e outras coisas, conversava com eles, falava palavras reconfortantes, tentava ver como podia ajudá-los. Eu conhecia eles e ajudava-os mesmos sempre. Porém neste dia em específico eu cheguei no local e eles não estavam lá. Haviam apenas alguns mendigos na salinha ao lado, mas não muitos. Ao analisar a salinha da família, estava tudo destruído, e percebi claramente que eles haviam abandonado o lugar. Senti profundamente que eu nunca mais veria eles. Havia ficado somente o lixo espalhado pelo chão. Senti que eles haviam se mudado por pressão de certa forma dos mendigos e cracudos, que numa vibração muito mais densa, fizeram mal para esta família, os obrigando a se mover do local. Eu sabia disto pois a família carente que morava neste local já vinha reclamando para mim há um bom tempo dos mendigos, que causavam diversos problemas lá por causa das drogas, e também levavam prostitutas para lá e faziam bagunças. Revoltado com a situação, eu fui entrando na salinha dos mendigos para perguntar aonde estava a família. Eu cheguei bem irado, e gritando: "Cadê a família que morava aqui do lado? O que vocês fizeram com eles?" "Não é pra você entrar aqui não, sai daqui." Eu saí rapidamente. Mas refleti. Depois irado voltei, e disse: "Não, espera, preciso." Nisso o mendigo me interrompeu gritando: "Sai daqui." "Deixa só te fazer uma pergunta rápida. Cadê a família que morava aqui ao lado?" "Sai daqui." "Não sei não." "Vaza, some." Nesse momento, muito triste, eu saí e fui embora. Fui então nas zonas de prostituição novamente. Sinto que dormi em um destes locais, se passou um dia, e no outro dia então voltei lá no subterrâneo do Araguaia Shopping. Chegando no local, a salinha dos mendigos, a entrada do tamanho de uma porta que antes era uma entrada aberta, por onde entrei no dia anterior, estava bloqueada por algumas tábuas de madeira e pregos. Tudo bem fechado e com uma pequena passagem estreita em cima, aparentemente só para os mendigos entrarem. Parecia uma barricada.
E claro, a família não estava lá. Senti que os mendigos se sentiram ameaçados por mim, e por isso fizeram a barricada. Eu estava neste momento muito, mas muito lúcido, e sabia que os mendigos haviam feito mal para a família. Então deixei fluir toda a minha ira. Eu cheguei então no local destruindo a barricada, e já peguei uma tora grande de madeira da barricada, com prego e tudo, e fui intimidando os mendigos, gritando: "Cadê a família que morava aqui, seus cracudo? O que vocês fizeram com ela? Bando de lixo desgraçados!" E, enquanto falava, ao mesmo tempo já fui quebrando uma mesa que eles tinham lá. Então não deu outra. Vieram para cima de mim, claro, todos eles. Eu então desci a madeira na cabeça deles, e fui para um canto, para me defender de quem se aproximava sem ser atacado pelos lados e por trás. Eles então fizeram uma roda em volta de mim, à frente algo como uns 5 mendigos, e logo começaram a chegar mais, vários amigos das drogas. Eles se aproximavam lentos como zumbis, aparentemente bem drogados ou bêbados, e eu metia o cacete sem dó, paulada na cabeça com a tábua de madeira com prego. Só que eram muitos. E aí eu dava a paulada, eles caíam no chão com ferimento na cabeça, mas já levantava de novo, parecendo um zumbi mesmo. Provavelmente porque no astral nossos corpos são mais resistentes. Então eu já desci a paulada de novo, nos mais corajosos que vinham para cima, pois alguns ficavam um pouco acuados atrás. Porém começaram a chegar mais, e eles me cercaram, veio algo como uns 20 ou mais, e eu vi que não ia ter como eu lutar contra todos ali. Fiquei então um pouco mais de tempo ali no canto da parede, descendo o cacete em quem se aproximava e tentando manter a distância, mas não teve jeito, comecei a levar porrada. Eles eram fracos, porém eram muitos em número. Então eu tentei sair no meio de todos eles correndo, para evitar o linchamento evidente, e eu fiquei cercado, semelhante a um corredor polonês, onde eu ia passando no meio deles, empurrando e levando porrada de todos os lados, empurrando e tentando fugir, pois vi que era a única coisa que dava para fazer. Então consegui sair da salinha, e alguns cracudos, mais rápidos, vieram me perseguindo, com pedaços de pau e pedras. E então foi uma perseguição pelo shopping, dentro do Araguaia. Durante a perseguição, de tempos em tempos, eu virava para trás quando algum deles estava me alcançando e dava uma boa paulada com a tábua, e logo corria novamente para continuar a ganhar distância. Creio que algumas pessoas do shopping, pessoas ou espíritos comuns e não mendigos, começaram a me perseguir também, visando defender os mendigos, meio que como defensores das minorias. Porém eles não sabiam a história toda, e toda a maldade que os mendigos fizeram, agindo por impulso e sem pensar. Logo perdi a lucidez, e não sei o momento exato quando acordei, mas aconteceram outras coisas depois, só me relembrei destas partes em que estava mais lúcido. Detalhe, Gold teve uma projeção astral na mesma noite, onde me viu de longe enquanto passava por um local, com roupas rasgadas, bem machucado, sentado ou amarrado numa cadeira e com pessoas em volta dizendo: "O que vamos fazer com esse cara? Será que fui linchado e depois capturado?"